mas nem todas as perguntas que vieram de vocês vai dar para estar aqui, tá bom? Então a gente tentou pegar o máximo ligado aos temas possível para a gente conversar aqui nessa manhã. E a primeira delas diz assim: o nome da conferência é REC, que é uma sigla para Reafirmando o Evangelho de Cristo. Vocês poderiam, em poucas palavras, dizer o que é o Evangelho e desconstruir alguma ideia equivocada do Evangelho que vocês têm visto por aí? Já que eu estou com o microfone, né? Então, é sempre bom começar com definições. A palavra Evangelho, como vocês sabem, é a tradução de uma palavra grega que significa boas notícias. E a boa notícia é que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o Salvador da humanidade perdida em ofensas e pecados. E que Deus faz isso sem exigir do homem qualquer mérito ou qualquer tipo de obra que lhe dê algum tipo de merecimento. Então, a boa notícia é essa, é o amor de Deus por nós, na pessoa do seu Filho, nos salvando e nos livrando da culpa do pecado e da condenação eterna. Esse é o âmago do Evangelho. A partir dessa boa notícia, outras notícias vêm atreladas a ela. E que essa redenção que Deus oferece, ela começa aqui e agora, mas ela se estende a eternidade afora, que ela é inclusiva, ou seja, ela abrange não somente a minha alma, mas também o meu corpo, a sociedade, a cultura e o cosmos que Deus criou. O Evangelho fala da reconciliação de Deus com todas as coisas e é essencialmente, então, a boa nova de como Deus entra na história humana para nos resgatar da nossa condenação e perdição. O Evangelho a boa nova só faz sentido se antes tiver a má notícia. A má notícia é que nós estamos perdidos, o pecado nos condena, o pecado nos distorce e nos torna incapazes de fazer alguma coisa para nos livrar dessa situação. Sem que se entenda essa má notícia, não se pode pensar na boa notícia, tá? Então, à luz disso, qualquer movimento, ideia, ideologia que se proponha cristã, mas que ignore esses elementos centrais do nosso estado real diante de Deus, da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e a redenção cósmica que está proposta nele, qualquer outra coisa pode ser tudo menos o Evangelho de Jesus. Nos dias de hoje, o que é que tem acontecido? Algumas dimensões do Evangelho são exacerbadas e uma releitura do Evangelho é feita através disso. Vou dar um exemplo. A teologia da libertação, que foi muito popular a partir da década de 60, ela pegou um aspecto do Evangelho, ou seja, de que Deus quer redimir a cultura e a sociedade e que Ele quer libertar e abençoar os pobres da sua situação, libertar da situação de opressão. Os teólogos da libertação pegaram isso aí, alçaram como sendo a coisa mais importante do Evangelho, o cuidado pelos pobres, e fizeram uma releitura do Evangelho a partir desse prisma. Então, o pecado passou a ser a opressão social, Cristo passou a ser o libertador da condição de opressão humana, financeira. Pecado passa a ser definido em termos coletivos e não individuais. Cria-se a categoria do pobre como sacramento. Deus olha para os pobres, não é? O rico passa a ser o inimigo. Outro exemplo, a Bíblia fala em prosperidade, fala que Deus nos abençoa financeiramente, fala também. O pessoal pegou esse aspecto, usou como óculos para reler o Evangelho, e aí bênção se torna bênção financeira. Deus se torna um Deus que quer que todo mundo seja feliz e próspero financeiramente, e todos os elementos do Evangelho, eles passam por uma releitura e uma reinterpretação. Então, isso não é Evangelho, nenhuma dessas duas coisas são Evangelho. Então, há muita coisa que vem com o nome de Evangelho, mas, na verdade, é uma distorção dessa verdade fundamental,
de que Deus em Cristo Jesus nos reconcilia mediante a cruz, nós pecadores condenados pela nossa própria culpa. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Eu acho que quando a gente, inclusive, corre o risco de alguns segmentos evidenciarem as boas novas sem as más notícias. E isso geralmente descamba para a libertinagem. E, em contrapartida, você tem o pessoal que evidencia as más notícias sem as boas novas, o que acaba descambando para o legalismo. O que eu tenho visto é que o evangelho tem sido distorcido a partir desses dois erros muito comuns. Por isso que eu acho importante o que o pastor disse, nós precisamos ter uma definição adequada das más notícias e das boas notícias. Elas se complementam. E, para mim, um erro grande, de uma grande parte da igreja hoje, é evidenciar um dos lados. Eu não tenho o que acrescentar a isso. Ok. O reverendo Augusto tocou um pouquinho, mas talvez aprofundando um pouco mais. Uma das perguntas aqui, na verdade a próxima, é qual a diferença da vida missional, um pouquinho do Marquito falou ontem, né, para a missão integral? E como vocês enxergam a missão integral? Quer começar, Wilson? Você pega mais fácil e já devia ter falado alguma coisa, né? Você pode fechar o assunto. Concluir. Bem, quando a gente fala em missão integral, nós precisamos entender de que missão integral nós estamos falando, né? Hoje em dia, o termo, não só aqui no Brasil, mas no contexto latino-americano, ganhou uma face da teologia da libertação, que o reverendo Augusto mencionou, só que dentro do contexto evangélico, onde a missão é integral no termo, mas não é integral na prática, porque visa apenas cuidar do pobre e resolver a questão do problema social, onde o evangelho seria uma força da igreja para tentar solucionar o problema da injustiça social, injustiça no sentido da pobreza. Mas isso no contexto da missão integral latino-americana, diferente, em certa medida, daquilo que nasce na Europa, com nomes como John Stott e outros irmãos, alguns já faleceram, como esse que eu mencionei, e que tinha uma visão bastante diferente, não é, desta que aqui existe, onde de fato nós pretenderíamos, de acordo com essa visão, levar o evangelho todo, dentro dessa ideia que eles mencionaram, o evangelho com as más e as boas notícias, o genuíno leite espiritual que transforma a vida do homem e de todo o homem, e o homem todo, não apenas uma área da vida dele. Então a proposta é interessante, mas a proposta pretendia fazer com que o evangelho fizesse diferença no homem como um todo, para que ele pudesse fazer diferença em toda a área da sociedade, como na política, na economia, em todas as esferas da sociedade, na família, na educação, na literatura, nas artes, das mais diferentes possíveis, para que se evidenciasse o poder do evangelho em todas essas áreas da vida, de modo que a gente veria que a missão ela se tornou integral de fato, né? E isso seria algo natural, bastante visto por meio daquilo que o Marquito tem falado, da naturalidade da vida missional, daquilo que a gente faz porque a gente ama, e não porque é um fardo, porque nunca é um fardo falar daquele a quem a gente ama. A gente fala de quem a gente ama com prazer, e naturalmente, é um transbordar de algo que nos preenche. O amor que a gente tem pelo Senhor é tão certo no nosso coração, que isso transborda naturalmente de nós e afeta os nossos relacionamentos no nosso dia a dia. E então, por meio dessa vida missional, se o Marquito me permite usar dessa maneira o termo, eu creio que nós acabamos fazendo com que a missão seja inteira e a gente leve isso a todo lugar. Não
Ah, vamos não, a gente não precisa de culto no domingo de manhã. Para que a gente vai fazer culto no domingo de manhã, enquanto tem uma favela aqui que tem uns moleques jogando? Vamos jogar bola com os moleques lá no domingo de manhã. A gente não precisa fazer nada aqui. Eu vou pregar para vocês, ficar enchendo linguiça, falando aquilo que vocês já sabem. Não, vamos para a praia, para a gente colocar a cruzinha lá na praia, para defender o cara que morreu numa ação da polícia. Como se o evangelho se resumisse a uma ação social pública dessa natureza. Eu creio então que a missão integral, se eu entendi o que o termo quer dizer, eu acho que eu entendi, porque é isso que significa no nosso contexto, ele na verdade não é integral, e não é nem mesmo missão, porque esse tipo de coisa não é a missão da igreja. E a gente já entra num outro ponto do que seria a missão da igreja, mas a missão da igreja não é essa, não é? Então eu creio que isso tem trazido muita confusão no nosso país. Confusão com relação ao que é o evangelho. Muita gente fala do evangelho, mas confunde o evangelho com fazer ação social, com ajudar pobre e tudo mais. Não que a gente não deva fazer isso. A gente deve se preocupar, mas a gente tem que compreender que o evangelho é muito mais do que isso. E por aí vai, né? Também, quando a gente fala de vida missional, nós partimos do pressuposto do evangelho, reconhecendo que todos têm problemas com Deus, indistintamente, e aí nós, como aqueles que conhecem o evangelho, foram alcançados por Deus através de Jesus, vão pregar as más e boas notícias no mundo em que vivem, reconhecendo que todos seres humanos são pecadores. A gente reconhece com muita tranquilidade o que a Bíblia diz, que não há justo, nenhum sequer. E a vida missional parte desse pressuposto. Infelizmente, a missão integral parte do pressuposto que só os ricos têm esse problema. Então, a missão integral, infelizmente, está partindo do pressuposto que nós precisamos consertar os ricos para gerar um equilíbrio social em nosso país. Então, nós, de novo, entramos naquela famosa luta de classes, que não tem como pressuposto o evangelho, tem outras filosofias. Então nós precisamos quebrar um pouco isso. Todo ser humano tem problema com Deus, seja ele pobre, seja ele rico. Infelizmente me parece que no Brasil a missão integral tem um pouco de dificuldade de reconhecer, polariza, entra num ramo filosófico, sociológico que não é aquele que nós encontramos na palavra. Nada a acrescentar. Já sabemos que a próxima pergunta já começa aqui. O senhor falou sobre trabalho ontem, né? E aí a pergunta aqui é: o ministério pastoral ou o ministério de tempo integral, eles são mais importantes do que as outras profissões? Não. E foi exatamente isso que eu tentei dizer ontem. O trabalho pastoral é deixa eu começar de outra maneira. Deus nos vocaciona a todos, com diferentes chamados na vida. Uns se dedicarão a trabalhos relacionados com a natureza, tipo, tentar descobrir como é que ela funciona e utilizar as descobertas para o bem da humanidade. Aí entra engenharia, física, química, tudo mais. Há trabalhos relacionados com o ser humano em si, e aí vem a área mais de humanas, a medicina, enfim, todas estas coisas, o direito e tudo mais. E há chamados para tratar o homem no seu relacionamento com Deus, que seria mais o trabalho pastoral, o trabalho missionário e tudo. Mas são todos eles igualmente chamados por Deus, vocações. Você não é mais espiritual porque porque você é missionário ou é pastor. Às vezes acontece que o jovem, ele sente um desejo de servir a Deus, ele queria ser mais útil para o reino de Deus, e a única opção que ele vislumbra é ir para o seminário estudar para ser pastor ou para ser missionário, o que eu acho que é um equívoco. Você pode servir a Deus muito bem na sua profissão, qualquer que seja ela. Qualquer que seja o lugar onde Deus lhe colocou, você pode servir. E é isso que nós precisamos, de cristãos
que sejam comprometidos com Deus em todas as áreas da sociedade. O trabalho pastoral é muito limitado, ele tem um alcance pequeno, mas você entra em lugares que o seu pastor jamais vai entrar. E você pode servir a Deus em locais onde jamais um missionário vai chegar ou ter acesso, ou abertura, ou contato, ou fazer pontes. Então, o trabalho pastoral, tempo integral, pastor que trabalha em tempo integral, ele não é mais espiritual ou mais importante do que o trabalho de uma dona de casa, de uma pessoa que trabalha no comércio, uma pessoa que exerce uma profissão liberal, um pequeno empresário, um empreendedor, um professor, não é. O importante é que no lugar onde Deus lhe chamou e para a profissão que Deus lhe chamou, o local onde Ele lhe colocou na vida, você sirva a Deus de todo o coração, faça disso um ministério e um serviço a Cristo. E você estará cumprindo a razão pela qual Deus o colocou ali naquele lugar. É tão espiritual e tão importante quanto o trabalho pastoral. Pode ter certeza disso. Sim, concordamos. Ok. Já que você concorda, reverendo Marquito, isso aqui tem a ver com o que você falou um pouco hoje sobre relacionamentos, né? A pergunta é a seguinte: até que ponto eu posso discordar da aprovação / opinião dos meus pais na escolha do meu cônjuge? Pega essa. Bom, eu vou partir de algo que eu tenho visto acontecer com muitos jovens, tanto lá na igreja, como jovens com quem eu cresci na igreja. Nós oramos para que Deus nos dê uma boa companhia, que Deus mostre a vontade dEle, e diante às vezes de... estou pensando aí, quem poderia ser... Você chega lá na sua igreja, tem 10 irmãs solteiras, 10 irmãos solteiros, e de repente você olha, sente alguma coisa por alguma, mas está orando para que Deus mostre a vontade dEle. Eu defendo que uma das principais formas que Deus mostra a vontade dEle é através dos nossos pais. É isso que eu tenho defendido. Eu não sei quem fez essa pergunta, mas se os seus pais são cristãos, e tem sérias ressalvas com relação ao seu possível cônjuge, o que eu indicaria para você é que você pense seriamente a respeito. Porque o que eu tenho visto, principalmente nessa área, é Deus falando a nós jovens através dos nossos pais, que já passaram pelo que nós passamos, tem uma visão muito maior a respeito da vida, e aí a gente pode dizer, mas eu estou apaixonado. Mais um motivo para ouvir os nossos pais, porque a paixão tem a capacidade de nos cegar. Então, principalmente se você está apaixonado por alguém, você precisa do conselho dos seus pais. Então, até que ponto? Eu acho que até um bom ponto. Eu estou para ver pais errarem tremendamente com relação aos seus filhos, pelo menos nessa área. E falo isso com muita tranquilidade, como alguém que... Eu vou pedir licença a Débora para dizer isso, minha esposa, como alguém que namorava... Eu namorei alguém durante 3 anos sem aprovação dos meus pais. Isso foi muito ruim para mim, em vários aspectos. Até que meus pais conheceram uma moça, resolveram me apresentar essa moça. Na verdade, a Débora pediu para que eles a apresentassem. E eu tenho a bênção de estar casado há 16 anos com uma moça que desde o começo contou com a aprovação dos meus pais, o que foi uma grande bênção na minha vida. É isso que eu indicaria para esse irmão ou irmã. Totalmente de acordo com o Marquito, eu acrescentaria uma coisa também. Quando a gente casa com a família da pessoa.
Pode ter certeza disso. Você está trazendo para o relacionamento a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, o primo dela, todo mundo. E vice-versa, você está trazendo sua família também para esse relacionamento. Então, quando já começa com uma desconfiança ou como uma impressão de que aquela não é a pessoa certa, e você vai em frente a si mesmo, mais adiante, essa dificuldade que os seus pais têm com aquela pessoa que você escolheu, se os seus pais não conseguirem superar isso, vai se refletir, porque sua mãe vai ser a sogra, né? Vai ser a sogra da sua esposa. E se sogra, por definição, a gente já sabe o que é. E se já antes de casar ela já não gostava, então você imagina como é que vai ficar a situação, as reclamações que vai ter da sua esposa. Tua mãe não gosta de mim, os teus pais não me aprovam, né? Aí vai nascer os filhos, os netinhos, ela vai dizer, olha, os teus pais não gostam dos nossos filhos. Então é complicado. Pensa nisso. Quando você casa, você está juntando duas famílias. Por isso, quanto mais acordo e harmonia houver, é melhor. Outra pergunta seria, quais motivos justificariam uma decisão de mudar de igreja? Eu vou dizer, eu acho que só tem um. Se a sua igreja abriu mão da Bíblia. Só. Se ela não abriu mão da Bíblia, não tem mais nenhum. Ponto. Não tem muito o que. Ponto. Parágrafo travessão. Wilson, você falou sobre estudo ontem, né? Sobre reafirmando Cristo nos estudos. Essa pergunta ela traz o seguinte questionamento. O relativismo cultural tem dominado as universidades e buscado destruir os valores morais cristãos. Como podemos entrar com o Evangelho nesse debate? Como é que nós podemos entrar com o Evangelho nesse debate relativista, não é? Eu creio que sendo firmes, primeiro a gente tem que conhecer o Evangelho e saber que o Evangelho é a verdade, ele não é uma verdade. Eu creio que isso já ajudaria muito, porque muita gente entra no debate com dúvidas sobre o que é o Evangelho, e nisso elas têm dúvidas sobre quem elas são e sobre quem é o Salvador delas, e sobre o que é a verdade sobre a humanidade. E a Bíblia e o Evangelho apresentam a verdade a nós. E a verdade, mais do que uma afirmação, mas também uma afirmação, trata-se de uma pessoa. Então eu creio que para entrar nesse debate, nós precisamos entrar muito convictos daquilo que nós acreditamos, e muito convictos daquilo que nós somos e de quem o Senhor é. As consequências daquilo que acontecerá ficam na mão de Deus. Lá dentro a gente não pode titubear, a gente não pode negociar. E eu creio que a gente precisa também pedir um pouco de sabedoria a Deus para a gente não entrar em discussões desnecessárias, para querer vencer batalhas, vencer discussões, convencer as pessoas, nos colocar em situações que talvez não sejam necessárias e nem mesmo sábias. Mas eu creio que se nós entrarmos firmes naquilo que somos, naquilo que cremos, e orarmos a Deus para que Deus nos use, se for da vontade dEle, criando oportunidades e situações, eu creio que Deus pode nos usar lá dentro. Mas eu creio que a coisa mais importante de tudo não é saber como é que nós vencemos um debate dentro da universidade. A coisa mais importante não é saber como é que a gente destrói o relativismo moral, intelectual, ético, etc., religioso, na universidade. A coisa mais importante é a gente saber quem a gente é e quem Deus é, e o que é o Evangelho. E ter isso muito bem definido. A partir disso, Deus cuidará de nós, e as situações que surgirem no nosso futuro, seja dentro da faculdade, ou seja num churrasco da família no final de semana, as perguntas que se levantarem, elas encontrarão a resposta de alguém que sabe muito bem aquilo que é. E é óbvio que as pessoas não aceitarão, a menos que o Espírito as convença, aquilo que nós cremos, porque nós vivemos num mundo onde absolutos são ridículos e não são aceitados.
se os absolutos são ridículos e não são aceitados, aqueles que os defendem também serão considerados ridículos e inaceitáveis dentro da academia, dentro de um círculo de amizade. A gente tem que estar pronto para isso e não negociarmos o Evangelho e tudo aquilo que a gente crê e aquilo que a gente é. Acrescentando a isso que foi dito também, apesar do relativismo ser a cosmovisão dominante hoje na cultura e especialmente na área acadêmica, as pessoas, no íntimo do seu coração, elas anseiam por referenciais. Então, essa história de relativismo, ela é contra a natureza humana, mesmo a natureza humana caída, porque ainda conservamos a imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é um Deus de princípios, um Deus que é absoluto e cuja vontade reina supremo e que gravou a sua lei no nosso coração. Então, apesar desse modismo do relativismo, no íntimo, todo ser humano ele precisa de absolutos para poder viver. Ele precisa de referenciais para saber quem ele é, o que é que ele está fazendo, onde é o norte, onde é o sul, o que é o certo e o que é errado, porque ninguém consegue conviver com o relativismo de forma coerente. O Davi Gomes, que é hoje chanceler da Universidade Mackenzie, ele me contou uma vez uma experiência que ele teve quando ele estava estudando nos Estados Unidos, e lá o famoso Jacques Derrida, que é o pai do desconstrucionismo, um dos maiores relativistas teóricos do mundo, foi dar lá uma palestra. O Derrida já estava, ele é francês, era uma das primeiras vezes que ele estava indo lá para os Estados Unidos, ele tinha alcançado um nível tal de que ele não dava palestra, ele sentava assim numa mesa e num tablado embaixo, os estudantes dele iam explicar como eles estavam usando a teoria de Derrida em diversas áreas do conhecimento. Então estava lá a plateia, os estudantes de doutorado dele e o velhão lá, né, sentado. Aí um estudante disse, eu peguei a teoria do Dr. Derrida e estou aplicando aqui na análise do discurso. E desenvolvi da seguinte maneira, tal. Aí chegou, a tese do Derrida é totalmente relativista, né, de que o sentido, não existe sentido absoluto, e que o sentido é o resultado de uma produção social e da interação do leitor com o texto, portanto varia de um para outro. Então não há sentido, não há significado absoluto num texto. E aí o texto se desconstrói. Aí um aluno lá chegou e disse, eu peguei a teoria do Dr. Derrida e estou desenvolvendo um sistema de interpretação bíblica. Aí o velhão pegou o microfone e disse, mas eu nunca pretendi que a minha teoria fosse aplicada no campo religioso. Aí o Davi disse que o aluno voltou para ele e disse, e daí? Não é? Touché, checkmate. Não é verdade? Porque qual é a teoria dele? Que os textos se desconstroem e que não há sentido absoluto. Então o aluno podia pegar o texto dele e usar do jeito que quisesse. O velho não tinha que dizer, eu nunca pretendi isso, como se a pretensão dele fosse o único sentido possível dos textos dele. Então ninguém consegue ser coerente com o relativismo. Até essa expressão, tudo é relativo, é relativa. Não é? Então, você tem que confiar nisso, que lá no fundo há um anseio por absolutos. Por isso, pregue o Evangelho, como o Wilson falou. O Evangelho ele é um leão, você só precisa soltar ele. Só solte o leão e deixa o Evangelho ser apresentado às pessoas. E o Espírito de Deus vai agir, porque no fundo elas sabem que elas não conseguem ser coerentes com o relativismo que elas dizem acreditar. Reverendo, o senhor falou sobre prazer ontem. Uma pergunta aqui que trata de um amigo seu. O hedonismo cristão não é uma expressão que gera mais confusão do que ajuda? Tá. É uma expressão usada pelo John Piper, não é? O hedonismo cristão. Bom, é uma expressão complicada porque nem todo mundo sabe o que é hedonismo. O hedonismo, como eu expliquei, era uma corrente filosófica na época do apóstolo Paulo, no mundo da época, e que continua tendo seus defensores hoje, que diz que o certo é aquilo que dá prazer.
e que a finalidade do homem é desfrutar de todo o prazer, não somente o prazer físico, seria um erro dizer que os hedonistas eram todos imorais, mas especialmente o prazer intelectual, da descoberta das virtudes e tudo mais. Você tinha hedonistas que eram exemplos de moral, né? O John Piper pegou essa expressão e criou um ministério em torno de que o fim principal do homem é o deleite em Deus. Tanto é que o ministério de John Piper, em inglês é Desiring God, desejando a Deus, ele enfatiza muito isso, esse prazer que nós temos em Deus e nas coisas de Deus. E ele batizou essa perspectiva de hedonismo cristão, ou seja, o certo e o alvo da vida é o prazer em Deus. Então, a ideia está absolutamente correta, né? Eu penso que é isso mesmo, e é o que eu falei hoje de manhã. Talvez a expressão hedonismo cristã, ela apenas não é muito conhecida e pode causar confusão, porque acabou que hedonismo virou sinônimo da busca do prazer sexual. Um hedonista é um cara que vive para os prazeres, especialmente os prazeres sexuais, o que é uma desvirtuação da filosofia hedonista. Mas é assim que o pessoal pensa, por isso talvez o termo hedonismo cristão traz essa confusão. Mas o conceito em si está absolutamente correto e eu acho muito útil, né? Você olhar para a vida dessa perspectiva, que é conhecer a Deus e desfrutar das delícias da comunhão com Deus e do relacionamento com Deus aqui nesse mundo e na eternidade. Fechar com duas perguntas bem práticas aqui, de questões que talvez sejam de cunho bastante pessoal, mas que podem ajudar outros também. A primeira, a pessoa fala sobre a questão dos dons, sobre como saber o dom dela. Ela cita o exemplo de que um pastor disse que ela tem o dom de cura, mas que ela nunca sentiu isso no coração e como ela pode saber se ela tem, qual dom ela tem, qual dom ela não tem. Pode. Faz tempo que o Porte não fala. Se ela tem o dom de cura, ela passa o endereço dela para mim. Eu tenho uma lista gigantesca de pessoas que precisam ir na casa dela para receber a cura. Porque o dom de cura, pelo menos nas Escrituras, independe da fé da pessoa a ser curada, sendo que o poder está intrínseco à pessoa que tem o tal dom. Eu nunca conheci alguém que tem o dom de cura. Eu conheço só aquelas que estão na palavra e que por um tempo exerceram esse poder. Com isso eu não quero dizer que eu não creio que Deus cure. Eu creio que Deus cura. Eu já orei por pessoas e soube que essas pessoas foram curadas, mas foram curadas porque Deus as quis curar e não porque Deus me deu ou deu a outra pessoa o dom de cura. Então, essa é a resposta minha, não sei os irmãos aqui, mas eu acho que essa não tem o dom de cura. Não tem, porque se ela tivesse, ela curaria independentemente de qualquer pessoa. A gente tem vários exemplos no Novo Testamento disso, no livro de Atos, nos Evangelhos, somente em Atos, né? Pessoas que eram curadas, às vezes só da sombra passar já curava a pessoa. Então, se tem isso daí, a gente precisa levar todo mundo que está doente para. Inclusive eu estou começando a ficar doente, depois me apresenta a irmã. Eu preciso disso, né? Porque não depende da fé. Então, eu creio que esse tipo de dom que o pastor supostamente diz que ela tem, eu acho que ela não tem por conta dessas razões. Precisaria de mais tempo para explicar isso, né? Mas eu creio também que ela pode descobrir o dom que tem mediante a participação dela na comunidade. Eu não sei, eu nunca gostei muito daquelas listas de questionários nos quais a gente descobre o dom que tem, nos quais a gente chega no final com uma pontuação, os números, e a gente, puxa, então eu acho que eu estou nessa área aqui. Eu creio que a coisa é um pouco mais natural e que é compreendida mediante a nossa comunhão com Deus e com a comunidade, no qual a gente percebe certas inclinações naturais, e com as quais, quando a gente serve, a gente percebe que as pessoas são edificadas, e eu creio que o dom no Novo Testamento ele é dado a nós para a edificação do corpo de Cristo principalmente. E eu creio que quando eu compreendo aquilo que eu faço para a edificação do corpo de Cristo, então
eu creio que o corpo de Cristo, nesse ponto, já me respondeu, não é? Porque o dom que eu tenho não é para mim, é para o outro, não é? Deus não me dá um dom para eu ser beneficiado por ele. O dom é sempre para o outro, não é? Se o Marquito tem o dom de ensinar, Deus não deu a ele esse dom para que ele possa se ensinar, mas para que ele possa me ensinar. Se Deus deu o dom a outro da misericórdia, não é para que a pessoa tenha misericórdia de si mesmo, mas sempre para o outro. Então, eu creio que no próprio convívio com a comunidade, a pessoa que deseja saber o seu dom, ela perceberá, mediante a comunhão dela com o Senhor, clamando para que Deus ajude a compreender o dom que tem. Enfim, eu creio que é dessa maneira. Ficou claro, principalmente a questão do dom da cura? Ok. Eu creio que dom não é algo revelado através de profecia. Tenho muita dificuldade em acreditar nisso, porque eu penso, como o Porte disse, dom é algo que vai sendo revelado na vida em comunidade, e vai sendo revelado naturalmente, de uma tal forma que às vezes eu vejo pessoas que toda a comunidade reconhecem que tem o dom. E às vezes ela é a última a reconhecer isso, por uma série de fatores. Às vezes a gente vê na comunidade um jovem lá que você claramente vê que Deus está chamando ele para o pastorado. Claramente. E aí você chega e até fala para aquele jovem: olha, nós temos sentido que Deus está chamando você para o pastorado. Ele quase bate em você. Porque no processo da comunidade é que isso vai sendo revelado. A pessoa e a própria comunidade, porque o dom tem essa função de abençoar a comunidade, de edificar a comunidade. Então, para quem fez essa pergunta, tenha muito cuidado com revelações a respeito de quem você é por uma via sacrossanta. Eu vejo que a revelação daquilo que Deus tem para nós acontece muito mais naturalmente na caminhada. Por isso, inclusive, é que nós precisamos valorizar a caminhada em comunidade. Não tem muito mais o que acrescentar, não. Eu penso exatamente como foi dito pelo Wilson e pelo Marquito. Os dons são ferramentas que Deus deu ao corpo de Cristo, à igreja, para a sua própria edificação, né? Conforme já foi dito. Eu creio que é um processo bastante natural, a manifestação desses dons. Não creio também em descoberta de dom através de profetada, né, de profecia. Eu não penso que é assim. Eu penso que ele se manifesta em comunidade, no relacionamento uns com os outros também. Eu diria só mais uma coisa para acrescentar, é que os dons, eles são variados e eles não ocorrem com a mesma intensidade e não são concedidos da mesma forma por Deus o tempo todo à igreja através da história. Aqui a gente precisa fazer uma distinção entre a imutabilidade de Deus. O ser de Deus não muda, Ele é o mesmo, será sempre e para sempre o que Ele é, e a maneira como Ele se relaciona conosco, a maneira como Ele trata o seu povo em determinadas áreas, que é mutável. Então a gente não pode confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus, porque tem gente que quer que Deus sempre haja da mesma maneira em todas as épocas. E se Deus, por exemplo, no período apostólico, Ele fez determinadas coisas quando os apóstolos eram vivos, tem gente que acha que seria um insulto pensar que Deus não quer fazer as mesmas coisas hoje, do tipo assim, levantar pessoas com dom de cura, como Pedro ou como Paulo e outros que fizeram sinais e prodígios extraordinários. Deus não é obrigado a conceder os mesmos dons e as mesmas pessoas em todas as épocas da igreja. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus fez coisas que ninguém espera que Ele faça mais. Ele abriu o Mar Vermelho para 1 milhão de pessoas atravessar. Ninguém espera que Deus abra o Araguaia para a igreja ficar marchando. Alguém espera isso? Deus não é o mesmo? Mas Ele não vai fazer isso de novo. Deus, durante 40 anos, mandou pão do céu para sustentar o seu povo no deserto. Ele é o mesmo? Mas ninguém espera que Deus vá fazer isso hoje. Ele chamou um nômade, Abraão, lá da Mesopotâmia, e fez uma aliança com ele e diz: olha, da tua descendência virá alguém em quem eu vou abençoar todas as nações do mundo. Deus não é o mesmo? Mas alguém espera que Deus chame alguém e faça essa mesma promessa? Ninguém espera.
Então, Deus nem sempre age da mesma maneira. No período apostólico, Ele concedeu dons e deu pessoas à igreja para aquele período de transição, que precisava ser marcado de uma forma extraordinária. Uma vez completado o período, Deus não tem que continuar agindo da mesma maneira. Ele cura hoje, Ele responde a orações, mas Ele não nos deu necessariamente homens com poderes apostólicos de cura, como os 12 e o apóstolo Paulo, e associados a Ele que fizeram coisas extraordinárias, que estão no livro de Atos, não é? E que eu não conheço ninguém na história da igreja que imitou aquilo que eles, os apóstolos, fizeram. Então, temos que lembrar isso aí, que Deus nem sempre age da mesma forma com o seu povo. A Bíblia nos mostra isso, a história da revelação, ela tem fases em que isso fica absolutamente claro. É só para complementar o que foi dito. Sem mais, meritíssimo. Acho que nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu vou então fazer a última pergunta, que também é uma pergunta prática de algo pessoal, mas que eu creio que pode auxiliar muitos. Dentro do que foi exposto sobre relacionamentos e prazer, é pecado namorar / casar com um não crente, ou só não é o ideal? É pecado. A Bíblia fala que é pecado. Só essa pergunta, né? Se é pecado ou não é pecado. Eu acho que é pecado. Você discorda? O Porte é muito tradicional, né? Fica querendo seguir a Bíblia. Tá. Tá respondido? Gente, eu vou numa linha, que eu não sei como definir. Eu não faço casamento misto, para começar, eu não faço. Se você for membro da minha igreja, você disser, eu estou namorando com descrente e eu quero casar com descrente, eu quero que o senhor faça o casamento, eu digo, eu não vou fazer. E isso eu não faço. Mas, se eu considerar que isso que você vai fazer é pecado, eu tenho que, por consciência, disciplinar você e excluir você da minha igreja. Porque se é pecado e você vai casar com um descrente, então, para ser coerente, eu tenho que também expulsar você da minha igreja. Então, deve ter alguma denominação, alguma igreja que faça isso, mas não é a prática na igreja presbiteriana. O que acontece, e agora eu tenho que falar na minha denominação, é altamente não recomendado, e eu estou entre os pastores que não recomenda, prego contra e digo que você vai fazer uma coisa muito errada, mas eu faço uma distinção entre o pecado e você se colocar em situações em que você vai ficar vulnerável a cometer pecados. No segundo caso, quando é pecado, exige disciplina. No outro, advertência, admoestação e palavras fortes contra. Por que que eu não consigo colocar na categoria de pecado? Porque as passagens que são usadas, como, por exemplo, 2 aos Coríntios, capítulos 6 e 7, não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo, ali no contexto está se referindo ao envolvimento dos coríntios com os falsos mestres que estavam entrando na igreja. Paulo não estava pensando em casamento quando ele disse aquela palavra, não é? Então, e também, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele contempla uma situação, Paulo não é favorável ao casamento com descrente, tanto é lá que em 1 Coríntios 7 ele diz que você pode casar de novo, contanto que seja no Senhor, mas ele contempla uma situação em que há um casal, em que um se converteu e o outro não, e que ele diz que você não deve deixar aquela pessoa, não é? Se o descrente consente em viver com você, porque há a questão da santificação do descrente e a questão dos filhos também. Então, eu estou nessa linha, eu estou assim, para ser pecado, falta isso aqui, ó. Falta isso aqui para ser pecado. É muito próximo. Eu não faço, não recomendo, prego contra, vou insistir com você para largar esse namorado descrente, mas se eu considerar que você vai estar transgredindo um mandamento de Deus, eu terei que expulsar você da igreja, terei que disciplinar você. E essa é uma prática que eu não sei como é que funciona na igreja dos irmãos, mas teria que fazer esse tipo de atitude. A igreja presbiteriana não exige
a disciplina, mas ela é contra. A confissão de fé da Igreja Presbiteriana, ela fala lá a respeito de que o cristão ele não deve se envolver em casamento com papistas e pessoas do mesmo gênero, não é? Então, é extremamente, fortemente desaconselhado. Então, no fim, é mais ou menos o que eles estão dizendo, só menos meio grau. Tá? Mas é mais ou menos o que eles estão dizendo. Eu tinha que dizer isso aí. Eu vou tratar como não sendo ideal também, e quero lembrar duas coisas importantes. Se nós partimos do pressuposto que o relacionamento adequado só é possível a partir de pessoas que primeiramente amam a Deus acima de todas as coisas, você se envolver com uma pessoa que não tem como princípio de vida amar a Deus sobre todas as coisas, vai colocar você certamente numa enrascada. E casamento não é um negócio fácil. E eu quero só contar um caso que nós vivemos lá em nossa igreja. Uma moça que a gente conhece, cresceu na igreja cristã, de família cristã, se envolveu com um rapaz não cristão, e aí ela engravidou, o filho nasceu, e ela me procurou com uma profunda crise, porque o rapaz era envolvido com umbanda. E depois ela descobriu que ele era o herdeiro do terreiro. Então, por hierarquia, ele iria herdar o terreiro que era da mãe dele. E aí ela veio com uma profunda crise, dizendo assim: o meu marido quer iniciar o meu filho na umbanda. O que eu faço? Falei: minha filha, não faz nada, ele é o pai. Se você tem direito de batizá-lo na sua igreja, ele, como pai, tem o direito de iniciá-lo na umbanda. Quase que Inês é morta, né, minha filha? Falta de aviso, não foi. Pela graça de Deus, um mês antes, esse rapaz se converteu. Ele é membro lá da nossa igreja, hoje um dos grandes líderes da nossa igreja. Mas o fato dele ter se convertido não pode ser desculpa para dizer, tá vendo? Porque ele poderia muito bem não ter se convertido e o filho... São exceções. A conversão foi um ato miraculoso de Deus na vida daquela jovem que sentiu na pele a consequência de uma escolha não ideal que ela fez. Mas, embora sejam exceções, muita gente usa para defender o namoro missionário. Aham. Namoro missionário, ele vai se converter, porque eu já vi casos. Tem casos assim na minha família, tem casos assim na minha igreja. E fulano, quando começou a namorar, não era crente. Aí, ó, tá na igreja aqui agora. Me parece que Deus não estabeleceu na Bíblia esse negócio de namoro missionário. Não me parece também que não. Me parece. Namoreis e evangelizeis não tem, não é uma coisa assim. Então, no caso, seria o seguinte: se for excluído da igreja do Wilson, vocês assumem a bucha, pega e trata o problema. Na igreja do Wilson ele foi excluído e nas nossas ele se converteu. Quer dizer, basicamente. Tá certo. Queridos, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado. Eu peço que você não saia. Você pode aplaudir, mas não saia. A gente ainda tem um tempo aqui especial e importante. Marcos Mota. Pedir para vocês permanecerem também aqui.